Iniciando aqui Master Talk agora numa live especial com o professor Daniel Ferraz, que tem uma atuação muito interessante na internet e que se resume agora não apenas à geopolítica, mas também com interpretações próprias dele, muito valiosas a respeito da ligação com a geopolítica, a política e o ocultismo, a saber também a sua ligação com a gnose, que está de mãos dadas, né, com o ocultismo, numa última análise. Então, é uma honra tê-lo aqui comigo e pode se apresentar então, professor, por favor, um pouco do seu trabalho, seu recente livro publicado, não é, que deixaremos no primeiro link da descrição e tudo mais. Por favor. Primeiramente, agradecê-lo, Luiz, pela oportunidade. É um prazer estar aqui no canal Thread Talk, canal do qual acompanho há um tempo já. Assisti diversos episódios de vocês, assim, que me ajudaram muito também nesse caminho, né, até chegar nessas análises que eu tenho feito. Acho que foi um processo na minha vida, desde quando eu analisava a política por um viés, a grosso modo, conservador ou neoconservador, e assim, o pessoal que me acompanha há muito tempo pôde ver esse avanço nos meus estudos, no que eu faço hoje, né, até culminar no que eu faço hoje, no meu livro, né, do Ocultismo na Política Moderna. Esse livro, ele é uma junção de artigos que eu escrevi para alguns portais, só que ele tem uma mensagem central, que eu sintetizei naquilo que Santo Agostinho nos ensina, não é? Da cidade dos homens e da cidade de Deus, e sobretudo a cidade dos homens tentando suplantar a cidade de Deus através das diversas heterodoxias. Foi uma maneira que eu achei para tentar unificar, né, a saída com várias cabeças, que é um movimento revolucionário que, como você bem pontuou aí, bebe de fontes antiquíssimas e gnósticas, né? Então, para um primeiro momento, eu creio que é isso. É um prazer estar aqui, meu cara. Excelente. Então vamos lá. E sim, com certeza, foi muito perceptível, eu sei disso porque eu acompanhava seu conteúdo, uma feliz mudança, justamente um aprofundamento, eu diria, nas suas concepções, até chegar nas conclusões mais próximas justamente da tradição, do tradicionalismo propriamente dito. Não digo em relação à crise na igreja apenas, nem nada do tipo, mas eu falo sair do escopo, né, neocon, exatamente, que foi um ótimo avanço. Com Exatamente. certeza, e parabéns por isso, foi excelente. Então, a minha primeira pergunta, Daniel, seria a respeito de qual seria a definição mais sucinta possível do que é a gnose. Essa daqui, um monte de gente perguntou, e eu estou repercutindo então aqui as perguntas que os nossos próprios seguidores fizeram. Sim. Olha, de fato é difícil definir, porque é da própria natureza da gnose, digamos assim, querer escapar de definições. É um movimento dialético, não é? Que nasce de místicas antiquíssimas, mas, para tentarmos ser sucintos aqui, podemos dizer que a gnose, ela nasce do problema do mal, né? Ela se pergunta, de malum, né, o que é o mal, e ela pode ser definida como uma revolta antimetafísica, no sentido tomista de se entender. Por que eu digo no sentido tomista? Isso é importante, né? Porque a gnose, ela nega peremptoriamente, essencialmente, não é acidentalmente, a metafísica de São Tomás, sobretudo a sua metafísica do ente, né? Ou seja, o ato de ser. Então a gnose, ela tem a característica de ser equívoca, ela nega a analogia a entes. Então isso é essencial para a gente começar a entendê-la, né? Então ela é uma revolta contra o ser das coisas. Se nós pegarmos aí as diversas ramificações da gnose, né, que existem gnoses que são mais grosseiras, né, que os próprios esotéricos dividem entre via da mão direita e via da mão esquerda. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Mas, ao fim e ao cabo, essencialmente, ela é uma revolta antimetafísica, ela é uma revolta contra a existência, ela é uma revolta contra a condição, sobretudo, a condição humana, ela é uma revolta contra a gradação de ser, ela é uma revolta contra a finalidade das coisas. Então ela pode ser resumida assim, né? Ela pode ser definida de maneira sucinta, bem objetiva, é isso. Se nós não entendermos que é uma revolta perante a realidade, sobretudo uma cosmovisão que nasce dessa revolta, fica difícil de entender as inúmeras ramificações do movimento gnóstico durante a história. Excelente, então podemos dizer que é a mesma reforma de Lúcifer repercutida no mistério da história. Exatamente, não serviam. É uma revolta contra a ordem divina, né, contra a ordem da criação, sobretudo, e uma tentativa, né, completamente chula de
ser como Deus, né? O que está no Gênesis capítulo 3, versículo 5. É obter um conhecimento, um domínio determinístico da realidade para tentar recriá-la à sua própria imagem e semelhança. Então, quer dizer, é um eterno renovu, né, da revolta de Lúcifer e, sobretudo, do pecado de Adão. E uma observação importante, né, a gnose, como ela vai se transpondo durante a história, reinterpreta o pecado de Adão como se não fosse o pecado original, mas sim uma libertação, uma primeira libertação, ou como se Adão tivesse adquirido um conhecimento oculto, né, uma gnosis. E por isso, nas literaturas gnósticas, nós podemos constatar, né, Adão como aquele que se libertou do jugo de um Deus criador. Que é característica da gnose distinguir, né, a divindade, né, do princípio emanador. Então, Deus seria divindade uma coisa e Deus seria outra. Eles distinguem isso. E isso acaba combinando, por exemplo, na negação da trindade. Toda gnose negará a trindade. Então isso é bem específico, né? Essa distinção. Antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria antes que o senhor destrinchasse, por favor, a diferença, o que você quer dizer exatamente com diferenciação de ser. Diferenciação de ser seria a diferença de um homem por um gato, por exemplo. Porque como é que os Exatamente. gnósticos negam isso? Exatamente. É uma excelente pergunta, Luigi, porque quando nós vamos à metafísica própria de São Tomás, quando São Tomás apresenta na Suma Teológica as suas 5 vias para demonstrar que o ser de Deus ele já está ali pressupondo também a distinção real entre ser e essência. Então, essa distinção real é o coração da metafísica de São Tomás, ela é a resposta própria para o problema gnóstico, que é o que São Tomás nos ensina, que o ser que Deus doa às criaturas não é o seu próprio ser, né? É um ser criado, que é o que São Tomás chamará que é o ato dos atos, né? É o ato de ser. Então, tudo que existe repousa nesse ato de ser, né? Que não é o mesmo ser de Deus. Não há uma identificação, mas então nós o entendemos por analogia. Então, tudo que existe no reino mineral, reino vegetal, reino animal, e o reino humano, propriamente dito, isso parte de uma gradação. Então, todas as criaturas, né, tudo que existe, reflete, né, de maneira hierárquica os predicados de Deus. Então, um gnóstico, ele negará essa gradação da realidade, pois ele identificará o ser das coisas com o ser da divindade através daquilo que é próprio dos gnósticos, que tudo que existe possui uma centelha, um éon, de uma divindade emanadora, não uma divindade criadora. O termo mais técnico para ser utilizado quando se trata de gnose é a emanação, que difere da criação. Quando nós falamos do monoteísmo da criação, Deus criou tudo, através da sua onipotência, mas ex nihilo, não com seu próprio ser. Ele doa um ser que não é o seu. Ele é um conservador do mundo, só que o ser é um ser criado. Então, é por isso que São Tomás define que o ente, ele é um composto de essência e ato de ser. A essência, ela é sempre potência, ou seja, a essência recebe do ato de ser e o limita nas espécies inteligíveis das quais nós apreendemos por analogia, através do processo sensitivo e através do processo de abstração. Já um gnóstico, ele negará isto. Ele identificará o ser da divindade através dessa centelha, desse éon, através desse Atman, das diferentes concepções místicas, espiritualistas que nós temos, e haverá uma identificação. Então, tudo que existe na natureza é Deus. Então, isso pode ser confundido através de um panteísmo mais grosseiro e também através do ramo gnóstico, através de processos iniciáticos, dos quais aquela pessoa iniciada ela tem um acesso, né, ela tem um entendimento, segundo o que eles dizem, que tudo o que existe é uma emanação divina e não propriamente uma criação ordenada, hierárquica, contingente, só que demonstra para nós que tudo aquilo que é contingente requer um ser necessário. E esse ser necessário não se confunde com as criaturas, e é o que dá o feixe, né, principalmente na alma humana, que é o encontro com o Criador através da graça. Então, todo gnóstico negará a ação da graça santificante na natureza, né? E outra observação importante disso, Luiz, quando nós falamos de natureza,
É propriamente da gnose querer o quê? Esvaziar a natureza, mutilar a natureza. De que forma? Compreendendo que a natureza é uma criação demiúrgica, a natureza é má, e que, portanto, através do processo iniciático, você vai se esvaziando e você vai se identificando, né, a identificação suprema da qual falava René Guénon, com esse absoluto indiferenciado. Então não é o mesmo processo da graça, não é uma questão de esvaziamento, nós não vamos nos esvaziar da nossa personalidade, da nossa individualidade, nós vamos, né, cada vez mais, através da gradação, com a ação da graça santificante mediante as virtudes, que a gnose também vai negar essa questão, porque a gnose tem uma característica de ser antinomista. Ao mesmo tempo que ela afirma uma lei, ela nega essa mesma lei, ela é dialética. Então ela vai negar, por exemplo, o princípio de não contradição. Então ela vai negar essas coisas. Então a gente consegue colocar esse contraste, sobretudo falando dessa questão da gradação, ou seja, temos as 5 vias e já a distinção real entre ser e essência, que é o coração da metafísica de São Tomás, e é essencialmente preferível que a gente entenda isto para poder fazer esse contraste com a malfadada metafísica gnóstica, né? Perfeito, excelente. Assim, partindo para a segunda pergunta, seria se há documentos oficiais da Igreja que condenam diretamente a gnose, Olha, por acaso. o documento mais recente que faz alusão praticamente direta é o documento de Bento XVI, né, que é intitulado Deus Caritas Est, que faz uma condenação mais explícita. Só que os primeiros pais da Igreja já tinham ali textos e inúmeros documentos, desde os Atos dos Apóstolos, quando aparece Simão, o mago ali, que já estão dizendo, ora implicitamente, ora explicitamente, contra a gnose, né? Outro exemplo é Santo Irineu de Lyon, no seu Adversus Aereses, onde ele está condenando, né, e refutando a falsa gnose. Tá? Então, assim, nos concílios, nos combates contra os primeiros gnósticos, nós temos textos já condenando as concepções e também outras encíclicas condenando as sociedades secretas. A gente pega o Humano Genus, de Leão XIII, é uma condenação, entre outras, condenando a própria maçonaria. Tá? Então, assim, já são condenações às sociedades secretas que bebem de fontes, sem dúvidas, gnósticas. E não necessariamente seria preciso que a Igreja condenasse formalmente cada erro, porque, como você mesmo explicitou, a gnose é muito diversa. Então, se a Igreja tivesse que toda hora lançar um documento contra a gnose, seria um por semana, porque Exatamente. assim a gente pode condenar com base nos princípios errôneos que nós encontramos já condenados pelo Magistério Ordinário Universal da Igreja durante todos os séculos, né? Até, por exemplo, o catarismo é um tipo de gnose, e o catarismo Perfeito. foi condenado. Então, só que a gente vê a New Age, ela é um pouco cátara, ela é um pouco... Teosófica, né? Isso, então não é necessário algo direto e formal, mas indireto, desde que os princípios sejam os mesmos daqueles já condenados, dá para inferir sim uma condenação, no sentido que é uma doutrina que de fato se desvia da doutrina da Igreja Católica. Essencialmente. Isso que as pessoas precisam entender. Assim, o núcleo, né, do pensamento gnóstico, ele se diferencia essencialmente da doutrina da Igreja. Não tem como, assim, por todos os lados que a gente olha, não tem como a gente fazer um certo sincretismo forçado aí. Nós sabemos que existem muitas infiltrações, né, sobretudo no tradicionalismo católico, uma tentativa de mesclar ali catolicismo com gnose, só que ao fim e ao cabo é impossível. Então, assim, tem algumas coisas, Luigi, que inclusive eu falo bastante no meu canal para as pessoas, existem certos elementos da doutrina católica que são essenciais para compreender. Por exemplo, os dogmas. O dogma da Trindade, né? O dogma da união hipostática, importantíssimo. A cristologia é importantíssima para o combate à gnose. É uma questão, assim, essencial de se compreender, né? A mariologia, né, os dogmas marianos são essencialmente para combater a gnose, sobretudo do eterno feminino, né, que compara Maria com Lilith, com Vênus, com Ísis, né, inclusive Madame Blavatsky tem um livro chamado Ísis Sem Véu, onde ela defende ali o eterno feminino, né, a Gaia, tudo isso. Então, assim, os dogmas católicos são essenciais, não é à toa que eles tanto atacam, tanto querem esvaziar, nesse sentido gnóstico, os dogmas da igreja. Aquela coisa do Leonardo Boff, por exemplo, a igreja do poder e a igreja do carisma, que é uma coisa bem joaquimita, inclusive, né? Bem historicista. Então, tudo isso é essencial. E, então, claro, como você bem pontuou,
condenando os princípios e fazendo esse contraste com os dogmas e com a doutrina, a gente consegue compreender. Perfeito. Então, mesmo que você já tenha falado disso, ainda assim, que en passant, a terceira pergunta é de qual seria a relação da gnose com a maçonaria, Perfeito. efetivamente? Perfeito. Albert Pike já dizia, né, que a gnose é a essência e o miolo da maçonaria. Então, a maçonaria ela segue, tá, no processo iniciático, tá, o processo dialético, e ela carrega em si toda a mística gnóstica da iniciação, do processo de esvaziamento do mundo e o processo de iluminação através, né, através do processo dos graus iniciáticos da maçonaria. Então, assim, a maçonaria ela é deísta, ela nega a trindade peremptoriamente, ao colocar ali uma divindade impessoal, uma divindade emanadora que se desdobra na história a partir de que o homem vai alcançando um certo progresso. Então é sempre preciso eliminar as tradições, eliminar aquilo que eles consideram obscurantista. Isso foi o próprio do iluminismo, né? Todo iluminismo, por mais que tenha suas diferenciações, você vê o núcleo, o deísmo maçônico, que descamba num certo naturalismo, certo? Que a maçonaria é naturalista, sem dúvida, e o naturalismo bebe de fontes emanacionistas. Então, aí que está, assim, o eixo da maçonaria e da gnose. E como não poderia ser diferente, a gnose sendo dialética, né, tendo a sua natureza dialética, nós teremos, por exemplo, a maçonaria, que é considerada especulativa, né, e a maçonaria operativa, aquela maçonaria dos carbonários, mais revolucionária, que tenta, através do processo de aceleração, né, acelerar para destruir e, no próximo momento, criar uma ordem a posteriori. Então isso está mais condizente com os carbonários, com aquela maçonaria da Revolução Francesa, e você tem aquela maçonaria inglesa, escocesa e, sobretudo, americana, que vai por um outro viés. Tenta aquele viés democrático, aquele viés do progresso mais encarado ao modo conservador, ou seja, sem uma revolução abrupta, só que você tem ali todo o núcleo da gnose e da maçonaria, a negação dos dogmas, você tem ali o indiferentismo religioso, as liberdades modernas, tudo isso tem uma fonte emanacionista, que era da antiga mística, que nós vamos pegar dos tempos antiquíssimos, dos antigos impérios cosmológicos, tal como falava o Wöglin, até chegar ali no neoplatonismo, não é? No pitagorismo. Então tudo isso é a gnose antiga sendo recauchutada no tempo. Então essa é a ligação, o eixo principal entre a gnose e a maçonaria. Perfeito. Um mito, por exemplo, que representa esse ideal seria o Pinóquio, que tem aquela morte na barriga da baleia para depois se tornar um menino. Isso é um mito maçônico, exemplificando, por exemplo, essa capacidade do iniciado de evoluir de estágio, né, e de mudar de ser, que é um ideal maçônico, por exemplo. Então, quando você fala maçonaria especulativa, eles lidaram, sobretudo, mudando o pensamento das épocas por meio das histórias, dos simbolismos, e tá aí o deísmo, né, o naturalismo maçônico. Exatamente. Que é aquela que nós falamos no início. É essa identificação e essa diluição do nosso ser numa divindade pessoal. É alcançar, né, ao fim e ao cabo, uma espiritualidade subjetivista que, após, né, o reencarnacionismo, essa questão da reminiscência das almas, isso está presente em certo ramo da maçonaria, que vai culminar, por exemplo, no espiritismo. Allan Kardec era maçom. Então tudo isso já vem misturado no pacote, só que o núcleo é este. É um núcleo panenteísta. Veja, o panenteísmo, inclusive vi um episódio aqui do excelentíssimo Joatas Bello, né, que explica o panenteísmo de uma forma excelente. O panenteísmo é uma metafísica, assim, da mais... ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito profunda, ela é muito difícil de se Refinada. entender. Ela é Oi? refinada. Ela é Ela é muito refinada. refinada, exatamente, e Ela por não é isso como a gnose bruta. ela é a mais perigosa. Eu a considero a mais Exatamente. perigosa. Mas se você começar a analisar o problema pós-conciliar, por exemplo, o Concílio Vaticano II está eivado do panenteísmo, essa questão da apocatástase, né, assim, e que isso também na maçonaria acaba, de alguma forma, porque todos vão necessariamente regredir, né, a essa espécie de pleroma, ou seja, vai se unir à divindade necessariamente. Então, ninguém será condenado, todo mundo vai poder alcançar isso de alguma forma, mas feliz daqueles que alcançaram o maior nível de identificação com essa divindade suprema ainda em vida.
Então, essas coisas elas vão se misturando, só que o núcleo é este. Então, assim, se nós podemos unificar, né, maçonaria e gnose, é nessa metafísica panenteísta, de que necessariamente todo homem regredirá a essa divindade. Basta, aí vão mudando, né? Basta o homem ter maiores graus de iniciação, basta o homem ter uma vida moral que eles consideram mais ilibada de maneira naturalista, ou basta o homem realmente, no outro lado da moeda, participar de uma revolução que acelere a destruição do status quo para fazer nascer um novo mundo, um novo homem, que foram as proposições da Revolução Francesa, sem dúvida. Passar por cima de toda a história, de todas as tradições, para criar um novo mundo. E isso está ainda acontecendo a passos largos, né? Com as grandes revoluções que nós temos hoje, são muito diferentes, mas ainda o núcleo é o mesmo. Ah, sim, a primavera da igreja, e, por exemplo, o Karl Rahner tinha justamente essa doutrina dos cristãos anônimos, que as pessoas seriam cristãs sem professarem formalmente a fé, mas apenas, e nem precisavam, sem ser cristãs, ou seja, apenas por praticarem as virtudes. Ou seja, um budista seria cristão, desde que ele Exato. fizesse lá o jejum dele, ele pode nem acreditar em Cristo, mas ele é um cristão anônimo porque ele está praticando as virtudes, né? Perfeito. É isso Então, aí. exato. Então, o exemplo explícito no Vaticano II, justamente do panenteísmo mencionado em um dos seus difusores, né, o Karl Rahner. Agora, Exatamente. para a quarta pergunta, seria algo um pouco mais relacionado ao seu livro, né? Tem aquele comigo, uma leitura que está no primeiro link da descrição, recomendo bastante a todos, né? E porque isso aqui toca no seu pensamento, essa pergunta, porque é explicitado na introdução, e você depois vai fomentando um pouco mais essa questão de olhar para dentro, no sentido que a pergunta é: você poderia citar noções comuns que acabam caindo ou derivando na gnose? Por, como você mesmo diz no seu livro, é uma questão ontológica. E assim nós precisamos fazer esse exercício interno de ver se por acaso nós mesmos não somos um pouco gnósticos ou muito gnósticos nas nossas concepções, né? Perfeito. Esse livro, né, sobretudo esse primeiro artigo que você citou, Luigi, o que eu quis fazer, né? Que o leitor ele tivesse uma identificação com o autor e uma pessoa que sofreu das influências das quais está falando. Então, como que eu fui percebendo o movimento gnóstico mais na prática, mais na rotina, né, através, assim, de uma revolta, como eu disse no início, e do problema do mal. Por que que existe o sofrimento? Por que que, aonde eu olho, eu só vejo sofrimento, traições, desilusões, decepções, eu vejo muita gente sofrendo. Então, quer dizer, coisas que acontecem na nossa vida, uma grande perda, que você pode ter aquele momento de revolta, meu Deus, por que me abandonastes? Então, naquele momento, você tem uma certa experiência de revolta contra toda a ordem do real, onde você tem um momento de negação da realidade. Você tem realmente um dessabor com a realidade. Então, naquele momento, você pode ter uma experiência mais imediata, que é uma negação do ser, você só não está conseguindo conceituar, mas você está vivendo aquilo. Aquilo não está passando ainda pelo crivo, né, do seu raciocínio, da sua razão. Você está tendo uma atitude perante o real que manifesta essas proposições gnósticas mesmo que você não saiba. Isso pode acontecer com todos nós. É isso que eu coloco no livro, né, que assim, que por mais que nós possamos entender esse núcleo da gnose ou diversos movimentos gnósticos, ao fim e ao cabo nós precisamos sempre fazer aquele bom exame de consciência, para ver se nós não temos influências de todos esses pensamentos dos quais nós estamos estudando na nossa vida concreta e nos acontecimentos da vida concreta. E aí que eu coloco, né, a importância, nesse livro, a importância do joelho no chão, a importância dos sacramentos, a importância de uma vida de virtudes, a importância de um estudo minucioso da vida dos santos, da vida dos mártires, né, e essa prática realmente espiritual, né, para que a gente possa, né, assim, poder compreender melhor. Porque os momentos, né, de revolta, ou de negação, ou de extrema tristeza e desânimo, eles podem acontecer, é a nossa condição. Então nós estamos todos expostos a ter, assim, experiências gnósticas. Não que nós sejamos formalmente gnósticos. Então eu vi essa importância, Luiz, de colocar nesse livro. Assim, então, gente, assim, ao compreender cada vez mais através da cultura, através de uma vida intelectual, não acho que nós não estamos debaixo dessa chuva. Porque nós podemos nos molhar sim nisso aí.
mas quanto mais você consegue compreender, mais você tem uma vida de oração, para não cair no erro do eruditismo, né? Porque assim, não, eu só adquirir uma alta cultura que você está salvo. Opa, pera lá. A chance de você cair numa gnose ainda mais profunda é muito grande. Então, vida intelectual pressupõe vida de oração, exame de consciência, prática efetiva e constante dos sacramentos, para que você possa aí sim ter uma compreensão melhor do que está acontecendo na sua própria vida. Esse é o método próprio de Santo Agostinho, né? O método que ele nos ensina do que? Da biografia, aquela narrativa da sua própria vida, perante, né, ao tentar sempre caminhar ao lado de Deus no estado de graça. Não fechar as portas para a graça. Então isso é essencial. Nenhum católico pode se esquecer disso. Ainda mais nos tempos de hoje, que nós somos, assim, desde todas as épocas históricas, hoje em dia nós somos tentados de maneiras cada vez mais, assim, absurdas. O mundo joga na nossa cara hoje as tentações, uma atrás da outra. Então você tem, como tudo, né, na ação gnóstica, você tem aqueles que romantizam aquilo que está acontecendo hoje no mundo, achando mil maravilhas, e aqueles que se revoltam contra o que está acontecendo, uma revolta moral, uma imoralidade fora do comum nos dias de hoje. Então tendem a abraçar visões e proposições gnósticas sem muitas vezes saber. Um exemplo que eu gostei de pontuar aqui, né? Sua colocação foi muito boa. Agora, ao que eu mesmo vi, pelo menos em diversas ocasiões, que, por exemplo, muitas pessoas hoje já não distinguem o que é realidade do que é a ficção. E isso eu diria, sobretudo, porque as pessoas estão muito vidradas em telas. Então, eu falo, por exemplo, de casos de pessoas com que eu já convivi, que eu já conheci, e que elas não sabiam distinguir, ou ficavam pelo menos confusas com as narrativas, as doutrinas que eram passadas nos filmes modernos. Por exemplo, o Inception, ou Donnie Darko, ou outros filmes que você vê que eles têm uma pegada bem gnóstica mesmo, os filmes do Guilherme Del Toro, aquele Labirinto do Fauno, e a pessoa vê aquilo, vê aquela estética, vê uma doutrina subliminar que é passada, e ela fica triste, fica meio que sem um sentido da vida. E, ou seja, ela pode nem estar compreendendo formalmente o que é passado, porém essa narrativa da gnose, que normalmente tende também ao niilismo, já está regendo as emoções dela, pelo menos. E depois a razão, que ela fica confusa. Exato. Exatamente, perfeita colocação. E o que nos leva nos dias de hoje, Luiz, ao que eu também tenho trabalhado bastante, que é a questão do transhumanismo. É que, assim, as pessoas acham que hoje o transhumanismo é apenas essa questão da robótica, né? Os robôs vão dominar a humanidade. Não. O transhumanismo, sobretudo, é uma revolução na psique. É essa revolução que bem você disse. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo hoje completamente transhumanista. É essa revolta constante contra a natureza humana. Repare, assim, muitas pessoas das quais nós convivemos, seja no trabalho, faculdade, até mesmo dentro das paróquias, você vê uma linguagem e um modo de ser ali que está completamente condizente com a revolução. Ou seja, é uma negação completa, é uma coisa que as pessoas estão fugindo de fato para o mundo da ficção, ou das palavras do Zuckerberg, para o mundo do metaverso. As pessoas estão vivendo hoje no mundo artificial e elas não estão percebendo. Muitos católicos hoje estão presos nesse mundo e não estão conseguindo distingui-lo ou se revoltam contra ele, o que cai no outro ramo da gnose. Ou seja, alguns católicos querendo beber em fontes guenonianas, tradicionalistas, dogmistas, porque se viram diante da crise da igreja, da crise do clero, da crise disso, crise daquilo, problemas pessoais, e tudo fez com que abraçassem isso. Então é por isso que eu pontuo muito essa questão da biografia, do exame de consciência, e por aí vai. Agora, a quinta pergunta, ela parece um pouco com a quarta, mas na realidade a minha intenção ao fazê-la é tocar não mais nos indivíduos, mas na sociedade como um todo, que seria qual a influência das teses gnósticas como fundamento do pensamento moderno e suas consequências práticas na sociedade, na política, na geopolítica em geral. Perfeito. Então, no advento da modernidade, nós temos algumas concepções chaves, né, para responder a sua pergunta. Uma delas é o historicismo,
O historicismo joaquimita, que teve assim uma influência monumental em muitas das coisas que confluíram com o pensar moderno, né? Joaquim de Fiore, ele teve muitos contatos, né, com o esoterismo, sobretudo judaico, né, da Kabbalah, e ele propôs ali uma filosofia da história que, ao fim e ao cabo, hoje nós vemos que ela culmina no imanentismo. Aquela tal coisa das 3 idades, né? A idade do Pai, que era o Velho Testamento, a idade do Filho, o Novo Testamento, e nós chegaremos na idade do Espírito Santo, que seria a idade do amor. Tanto que essa divisão histórica, né, idade antiga, idade média, idade moderna, e entre outras coisas, né, o Terceiro Reich, a Terceira Roma, um império unipolar, né, passando pelas monarquias tradicionais, os Estados-nação e o Império Unipolar, né, uma democracia liberal, perfeita, ideal. Então, tudo isso tem essa influência joaquimita com uma combinação escatológica imanente. Então, isso é propriamente uma das influências da gnose, né, em conjunto com um pensamento humanista, né, o homem como princípio e fim de todas as coisas. É o homem que tenta se fazer Deus na história, através, muitas vezes, de processos utópicos ou de processos messiânicos, ou seja, como você bem disse, na política e na geopolítica, nós estamos sempre na espera de que apareça alguma figura ou algumas figuras, uma oligarquia ou um tirano que vai nos salvar dessa condição miserável que nós estamos aqui e vai alcançar futuramente uma culminação, uma nova história, um novo homem. Então a gnose, ela vai se transmutando através do secularismo nesse esquema historicista, humanista e imanentista. Então, assim, todas essas ideologias, que nós temos que são diversas, ideologias ou subculturas, todas elas acabam tendo por finalidade uma culminação espaço-temporal, uma culminação imanentista. Ou, em outra forma, tentar recriar, né, ou criar aqui na Terra um paraíso, uma espécie de paraíso. A gente vê isso no comunismo, né, nas 3 idades do comunismo, onde que, quando as classes elas fossem abolidas, nós teríamos aqui, por exemplo, uma superação de uma idade histórica, onde nós não teríamos mais o pecado original, por exemplo. Então é uma tentação uma tentação e uma tentativa de eliminar o pecado original, por exemplo, uma remissão no aqui e agora. Então a gnose secular ela tem essa característica, ela se transmuta nas ideologias de massa e nessa concepção de tentar criar aqui um paraíso terrestre. Então, a gente vê isso no nazismo, a gente vê isso no fascismo, a gente vê isso nas democracias liberais, a gente vê isso em todos os regimes modernos praticamente, todo esse esquema de tentar criar um paraíso na Terra. Então a gente pode resumir dessa forma a manifestação da gnose nos tempos modernos. E isso está na forma mentes de todas as sociedades modernas praticamente, sobretudo aqui no Ocidente, né? Após as revoluções liberais. Todo mundo querendo buscar uma figura messiânica, um regime messiânico para tomar como seu. Não, esse regime, esse governante, etc., isso vai nos salvar. Isso vai trazer para nós o sentido. Então você vê esse imanentismo. Justamente buscar criar o paraíso luciferiano, que é aquela música do John Lennon, Imagine There's No Heaven. Exato. Ou seja, por que você está buscando algo que não existe, só que a gente tem essa vida, aqui que tem que ser o nosso paraíso, né? Exatamente. Porque é dificuldade de aceitar o problema do mal, ou seja, que essa vida realmente ela não é perfeita. Exato, exatamente. E uma compreensão de que o mal ele é uma compreensão errônea de que o mal ele é substancial, né? Ele não é apenas uma privação de um bem. E você o compreende à luz do bem realmente existente. Porque o mal, a gente costuma dizer, né, Luiz, que ele não tem razão de ser. Por quê? Porque ele não é substancial, ele é uma privação. E essas pessoas, de maneira inconsciente, elas estão afirmando que no próprio Deus houve uma tensão entre bem e mal. Só que elas não sabem, naturalmente, transpor isso em conceitos técnicos. Mas se você reparar essas pessoas, né, que hoje apostam no regime, no político, ou seja o que for, elas estão dizendo isso. Nós que temos essa compreensão, nós conseguimos entender nas entrelinhas, olha, esse sujeito está dizendo que houve uma tensão em Deus e que bem e mal, na verdade, são 2 substâncias, quando não são.
Então, quando você consegue compreender esse problema do mal, aquele maldito paradoxo de Epicuro, né, que tanto enche nossos pacovás aí, né? Vira e mexe aparece isso. Se Deus existe, por quê? Né? Se o mal existe, logo Deus não existe. Essas coisas assim. E a gente vê que é uma má compreensão, de fato, do problema do mal, né? Tendo ele como substancial e não como privação. Isso é essencialmente importante para também escapar do problema da gnose. Agora, ainda tratando sobre tensões, a pergunta seguinte seria sobre a diferença entre a New Age e o perennialismo. É uma questão importante também. Veja, o próprio René Guénon, ele tem escritos assim fulminantes contra o ocultismo, digamos assim, lowbrow, né? O ocultismo sincretista, grosseiro de Madame Blavatsky, Foster Bailey, Alice Bailey, Alan Watts, entre outros, da New Age. Só que é preciso entender aqui que o projeto guénoniano, schwannoniano, na prática, ele acaba culminando no mesmo sincretismo religioso, do qual eles chamam de antitradição ou contra-iniciação, seja o que for. Na prática, o próprio Schwann querendo alçar-se como um papa interreligioso, estando acima de todos os credos, isso já é uma amostra do sincretismo do qual eles tinham intenção de culminar aqui no Ocidente. Mas, né, a New Age, ela é realmente esse sincretismo grosseiro. É tentar unir todas as religiões como se fossem espécies do mesmo gênero e colocando ali apenas um monismo espiritualista, né, ou nos próprios ensinamentos da Madame Blavatsky de que a divindade estaria diluída nas energias cósmicas. É que através do processo iniciático, exercícios espiritualistas, nós teríamos contato com a natureza que é a mesma da divindade. Então nós acharíamos, né, o nosso Cristo, né, eles utilizam isso, o nosso Cristo interior. Nós teríamos acesso a essa energia crística, né, como eles falam no ocultismo. E isso é rechaçado por autores perennialistas, né, da mais alta cepa, mas, ao meu ver, na prática dá no mesmo. Assim, é mais uma dialética do que uma diferenciação essencial, tá? Porque combina na prática da mesma forma. Esse perennialismo que, na verdade, né, essa distinção entre esoterismo e exoterismo, na verdade, você tem ali também tendo que necessariamente ter um agente que determine, né, o que é esse esoterismo primordial. Então você acaba caindo ao fim e ao cabo no mesmo sincretismo. Você vai precisar utilizar de elementos, por mais que você não os modifique, né, que é a retórica perennialista, que você não os modifique, que você os mantenha intactos, só que na prática não é assim. Nós vemos muitos perennialistas querendo sim mesclar o catolicismo e querer modificá-lo sim, através das concepções orientalistas. Então, se você toma o Ocidente, como fazia o próprio Guénon, que o Ocidente é apenas exoterismo, ou seja, é uma mescla de cientificismo, capitalismo, individualismo e tudo mais. E que nós precisamos de um antimodelo oriental para que a sabedoria oriental, ele tinha esse negócio tão idealizado na mente dele, que a sabedoria oriental iria realmente remodelar o Ocidente. Ora, então como você vai fazer isso se você não remodelar os dogmas, a doutrina católica, a igreja católica por inteiro? Pelo menos naquilo que ela tem de mais essencial. É impossível. Então é uma espécie de sincretismo também. Por mais que ele seja muito mais profundo, como nós falamos da mística, da metafísica panenteísta. Só que é dialética. Você tem aquela parte mais profunda e aquela parte que é feita para ralé, para cultura de massas, que foi o caso da New Age. A nova esquerda, por exemplo, ela só teve esse sucesso que teve por conta dessa grande influência do espiritualismo dos anos 60. Que não ficou preso apenas ao lado político, né? A gente vê assim uma grande modificação dos costumes, das relações humanas, das artes, como nós estávamos falando. Tudo isso foi obra da New Age. Aquilo que inicia lá no século XIX. Né? Culmina nos anos 60, só que nós já temos sociedades teosóficas, isso desde o século XIX, que bebe de fontes precedentes. A gente pode sempre regredir, né? Nós vamos chegar no romantismo, nós vamos regredindo mais ainda, nós vamos passar por outras correntes, como pietismo, quietismo e assim vai. Né? Só que
é isso, assim, eu vejo mais como algumas distinções materiais, Luiz, do que distinções formais e essenciais entre as duas coisas. Elas têm uma mesma finalidade, elas só vão por caminhos diferentes. Para o tipo de público específico, né? É muito bom, porque justamente a New Age ela teve penetração nas massas. Com Woodstock, a mudança não foi só política, ela não se Exato. restringiu a uma elite vertical, mas ela se expandiu para um todo horizontal, foi cinema, televisão, cultura no geral, Woodstock, aqueles festivais todos. E só que no fim, você não vê muita diferença entre a doutrina da unidade transcendental de todas as religiões, proposta pelos perennialistas, de um encontro de todas as religiões em Astana. No fim é a mesma Exatamente. coisa. Exatamente. É, Perfeito. E é, aí que entra, Luiz, desculpa só pontuar essa não, questão, perfeito. que essa questão da unidade transcendente das religiões do Chuon, né, é, é uma coisa que, assim, se nós não tivermos, claro, novamente repito, o coração da metafísica de São Tomás, ela vai nos parecer muito verossímil. De que nós estamos tratando apenas, não, todas as religiões vão trabalhar com a questão do transcendente, da unidade, do absoluto. Então isso está ok. Opa, pera lá. E a distinção real entre ser e essência? Então, na metafísica de São Tomás, você já tem uma separação essencial da unidade transcendente das religiões. Tá? Então, por isso eu repito aqui, as 5 vias e a distinção real entre ser e essência já é uma diferença, é o que nos separa de tudo ou mais. Esse coração da metafísica de São Tomás. Né? E que vai culminar naturalmente nos outros dogmas, né, da igreja, como nós estávamos falando antes. Mas isso é bom pontuar e reiterar, cara. E o que eu só daria continuidade seria na próxima pergunta, justamente porque nós estamos falando aqui da penetração nos públicos. Eu tenho um amigo meu que é um argentino, que ele estranha inclusive padre, que ele estranha o fato de fazermos tanto trabalho contra o perennialismo no Brasil, porque ele Uhum. pensa que isso é algo reservado para as elites e que na realidade não tem um grande público. Então, a minha pergunta seria justamente qual a Uhum. importância do perennialismo hoje em dia? Do porquê é importante, ainda assim, mesmo que seja algo restrito às elites, ao menos uma pequena parcela da população, por que é importante tratá-lo, ainda assim? Perfeito. Aí nós entramos no outro ramo do esoterismo, que é aquilo que eu falei no início um pouco, da diferenciação que eles fazem entre caminho da mão direita, ou via da mão direita, ou via da mão esquerda. Né? O que são esses dois caminhos? O próprio Dugin, ele tem um texto de 2012 chamado O Gnóstico. É um texto bem sugestivo, né? Onde ele faz essa distinção. Ele diz que aqueles que seguem o caminho da mão direita são mais contemplativos, são iniciáticos, fazem exercícios espirituais, buscam a virtude, só que esse caminho não serve. O que serve para ele é o caminho da mão esquerda, que é o caminho da revolta, da revolução das massas. Então hoje nós temos o perennialismo, tá, de certa forma, espalhado em toda a sociedade através dessa questão do sincretismo religioso, do subjetivismo religioso, dessa questão de chavões e frases de efeito, Luiz, que fazem uma diferença enorme. As pessoas dizendo, Deus é amor, Deus é um só, não julgueis, todo mundo acredita no mesmo Deus. Então tudo isto são formas de você espalhar essa mentalidade perennialista de uma forma que está completamente condizente com a via da mão esquerda, que é uma via mais voltada às massas. E com isto você tem num pacote dialético, por exemplo, para eu me explicar bem aqui, no livro do René Guénon, A Crise do Mundo Moderno, logo no começo do livro, ele fala que ele utiliza, né, do hinduísmo para tanto. Então ele propõe ali a questão dos ciclos históricos, né, a idade de ouro, a idade de prata, a idade de bronze e a idade sombria. E ele afirma na Crise do Mundo Moderno que nós estamos na Idade Sombria, ou seja, de Kali Yuga, há mais de 6.000 anos. E que é preciso acelerar a destruição dessa idade. E aí nós pegamos um autor como Dugin, por exemplo, Luigi, que está propondo o quê? O mesmo aceleracionismo para a ascensão da Terceira Roma, né, do império que vai subjugar os outros. Ou seja, um é da via da mão direita, mais contemplativo, outro da via da mão esquerda, que está explicitamente pregando a revolução, o genocídio, etc. Só que eles estão indo para o mesmo lugar. Então, hoje,
né, está mais diluída a questão do perennialismo na cultura de massas, nesse subjetivismo religioso, nesse sincretismo. Só que também, por um outro lado, nesse verniz pseudo-tradicionalista e revolucionário, o perennialismo também está. A gente acha isso mais nas concepções russófilas, né? Esse verniz tradicionalista que eles passam. Só que no meu próprio livro aí, do Ocultismo na Política Moderna, tem um artigo que eu falo o modernismo de Alexander Dugin, não o tradicionalismo. Porque se nós pegarmos a concepção do Dugin, ela é exatamente a condenação de São Pio X na Pachende. Exatamente. Que a divindade se manifesta a nós na imanência, né, sem os intermediários. Aí, ou seja, aquela questão da imanência vital, como se nós tivéssemos a mesma substância da divindade. O mundo é uma verdadeira ilusão, por isso nós só conhecemos os fenômenos, a fenomenologia, e que desse mundo, que é um verdadeiro cárcere, uma verdadeira ilusão, né, na simbólica gnóstica é Maia, que eles utilizam, nós precisamos superar. Nós precisamos essa questão de superação. Então isso, dialeticamente, tanto na direita política, que hoje está, sim, muito da direita europeia, por exemplo, da direita norte-americana, consciente ou inconscientemente, estão sendo influenciados por esses perennialistas revolucionários. E o pessoal liberal, o pessoal dito progressista, não gosto desse termo, eu uso mais os neopagãos mesmo, o pessoal dito progressista, está também nesse certo perennialismo mais voltado ao sincretismo religioso, a New Age, ao espiritualismo orientalista, que se mescla hoje a essa mentalidade progressista. Então, novamente, cara, a dialética. Então é assim que eles estão fazendo no mundo hoje, dividindo as diferentes concepções políticas, sobretudo. Perfeito. É aquela pinça que você precisa pegar um objeto, como diz muitas vezes o professor Carlos Bezerra, então você tem uma pinça para conseguir pegá-lo com maior facilidade, né? Pelos dois lados. Exatamente. Por um lado só seria mais difícil. Então, O próprio Dugin, né, Luigi, ele fala que nos textos dele, né, nós queremos os revoltados. Se você está revoltado, venha. Se você tem uma mentalidade, cara, você tem uma mentalidade mais progressista, pro Dugin tanto faz, por exemplo, né? Porque se nós pegarmos a concepção do Dugin, ele é tão feminista quanto aquilo que ele quer denunciar na tal agenda woke. Se você pegar o Logos de Cibele, né, que é um texto do Dugin também que está lá no seu Noomaquia, você vê que aquilo é feminismo. Ou seja, a divindade da mulher. Ora, as feministas, seguindo a um panteísmo da mãe Gaia, né, seguem a mesma coisa. O que muda é o verniz. Então ele só quer o pessoal que perdeu o emprego, e é isso. Os revoltados. Os revoltados. Ele quer o pessoal revoltado. Ele quer o pessoal revoltado que quer uma mudança abrupta na realidade. Então, assim, se você vier para a nossa corrente, nós vamos alcançar um cume onde você não vai ter mais pernilongo, sogra, mosquito, não vai ter mais dor de barriga, nós vamos viver no paraíso da Terra. Excelente. Então, agora, para encerrar o tópico perennialista, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que seria quanto às dificuldades em lidar com os mesmos perennialistas, seja de uma via, seja de outra, mas agora, sobretudo, nos mais tradicionais, né, pseudo-tradicionais, que seria aquele argumento muito repetido que você não leu todos os livros do René Guénon. Então, como lidar com isso? Pois é, essa aí também é velha, né? Se você não leu todos os livros no francês do René Guénon, naquele francês erudito dele, você não pode falar a respeito do autor. Ou seja, você não pode ter, assim, nos chamar assim de ineptos, né? Você não pode ter uma capacidade intelectual de você, ao ler os principais, o essencial do René Guénon, você não pode captar ali o que ele está realmente fazendo, né? O Guénon, ele assinava os artigos deles como esfinge, né? Decifra-me, eu devoro-te. Então, quer dizer, você não pode pegar o núcleo do pensamento do Guénon, e se você for católico, você não compreendeu em profundidade, porque o Guénon está propondo é muito mais profundo que esse catolicismo exotérico. Então ele sempre vem o quê? Com chavões e frases de efeito, tal como você falou agora, você não leu todos os livros do Guénon. Isso aqui, isso é um chavão. O chavão, ele serve para despertar no interlocutor emoções. E, sobretudo, esses caras, eles têm um método de querer pintar você de burro. Desculpe aqui ser muito franco, cara, mas ser explícito, mas é isso que eles querem fazer de fato. Eles querem dizer, não, você católico que está falando sobre Guénon, você é burro, você não compreendeu em profundidade. Porque é sempre esse argumento, ou seja, então quando que eu vou compreender em profundidade? Então eu vou ter que, infinitamente, é um negócio assim, ad infinitum,
Então, se eu ler isso, eu vou ter que ler isso, mais isso, e nunca vou compreendê-lo. Então, eles tentam sempre aquele efeito sabonete. Então, se você desmascara o Guénon, né, na sua metafísica, por exemplo, na sua metafísica do não ser, e você propõe um argumento católico tomista, não, você não entendeu o Guénon. Se você mostra que nos livros, sobretudo introdutórios do Guénon, ele está propondo uma revolução, não, você também não compreendeu, você precisa ler outras coisas. Então, é assim, o efeito sabonete e as chavões frase de efeito. Eu creio, Luigi, que o método aqui não é essa questão da discussão retórica, mas de desmascarar. E o católico que está fazendo isso, ele não precisa necessariamente ficar ali naquele debate que não termina nunca, mas falar a verdade a bem da própria verdade. Fazer o seu papel de levar as outras pessoas à verdade. E aí, assim, o juízo acaba sendo individual. Há pessoas que vão aceitar, como graças a Deus muitos, né, dos nossos irmãos de fé estão aceitando, estão abrindo os olhos, e muitos não irão. Então, assim, eu acho que o nosso papel não é ficar nessa discussão retórica toda, e cair nesses chavões e frases de efeito que tem como intenção de travar a nossa inteligência e fazer a gente se sentir acuado. Eles são mestres nisso. Uma coisa que você agora te pontuar sobre desmascarar, né, que tem esse outro livro aqui, do Demotef, que a gente depois vai falar um pouco mais a respeito dele mais para frente, né, e como você mencionou depois, anteriormente, uma conversa, que você estava lendo ele também, fazendo um trabalho sobre o livro, né, Sim. é que o autor aqui prova, por exemplo, que o Guénon, por incrível que pareça, ele foi alguém que a doutrina dele já estava madura na cabeça dele aos 21 anos de idade. Ou seja, ele não mudou de pensamento dos 21 até os 50 e poucos. Então, a gente pode dizer, só um argumento que você de acrescentar aquele que você já fez, que é muito bom, mas só para concluir que, na realidade, mesmo pelas suas obras introdutórias, aqueles que realmente, como o autor aqui do livro, que leram todos os livros de René Guénon em francês, por exemplo, ele percebeu uma uniformidade em todos os livros dele, do início ao fim, desde o momento que ele teve 21 anos até o momento da morte dele, no núcleo do seu pensamento. Ou seja, quem faz esse argumento demonstra que não leu Guénon, porque se tivesse lido, perceberia que o Guénon, por exemplo, diferente do Olavo, porque o Olavo ele confessou diversas vezes que o pensamento dele era confuso, que ele nunca conseguiu, digamos, sumarizar o negócio, tanto que até hoje estão publicando os livros póstumos dele, da filosofia dele, que foi algo que ele não conseguiu sumarizar em vida. Mas o René Guénon, muito pelo contrário, estava tudo sumarizado, por assim dizer, desde os seus primeiros livros. O resto foi um acréscimo, por exemplo, de citações, ele ganhando erudição ao longo da vida e colocando mais referências aqui e acolá, fazendo mais analogias. Só que o núcleo, em Guénon, diferente de muitos pensadores, ele nunca mudou. Então, exatamente. quando a pessoa vem com esse argumento, ela demonstra que ela que não leu Guénon, porque se tivesse lido, teria percebido que desde o primeiro livro até o último ele não muda de disco, né? Exatamente, se você pegar os textos, né, como A Crise do Mundo Moderno, O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, e você ler, né, o Homem e o Seu Dever segundo o Vedanta, ou os vislumbres da iniciação, você vê similaridades ali. Você vê as similaridades grandes ali, só que nesses outros livros mais profundos, como os vislumbres da iniciação, que o Motreff trabalha nesse livro, o Guénon, de fato, ele está maduro, você sente essa maturidade nele, só que é uma maturidade complicada, porque ele já consegue esconder mais as suas intenções, que ele deixou muito explícitas na Crise do Mundo Moderno, por exemplo. Onde ele está ali, você lê no começo, ele está propondo uma superação. De qual forma? Bom, não sabemos de qual forma. Estão executando. Então é bem isso mesmo. Perfeito o que você disse também. A gente pode dizer que é de certo modo, um amadurecimento com uma obstinação, basicamente. Obstinação. Basicamente isso. Então, excelente, muito boa a sua colocação. E então, vemos aí que os discípulos de Guénon imitam a mesma atitude que o mestre, porque quando o mestre começou a tomar pau dos católicos na França, por exemplo, ele começou não, pera, eu não quis dizer isso, na realidade é isso, e a mesma coisa acontece hoje, ou seja, primeiro ele falava alto, agora não, pera, não é bem isso, tem que interpretar, né? É o efeito sabonete. Eles fazem isso Exatamente. direto. E sempre com aquele ar de superioridade.
Eu já vi perennialista brasileiro querendo chamar, por exemplo, o padre Garrigou Lagrange de palpiteiro. Assim, não tem como levar um sujeito desse a sério. Não tem como levá-lo a sério. Chamar o Garrigou Lagrange de palpiteiro, assim, dos intelectuais mais respeitados do século XX. Assim, pessoas extremamente notáveis quiseram aquele livro dele sobre agnosticismo, né? Pessoas notáveis quiseram escrever ali um epílogo, né, para contemplar a obra do Garrigou Lagrange, que era um grande metafísico. E um perennialista que, assim, segue esses chavões e fala, não, o Garrigou Lagrange, né, ao falar ali da graça santificante, tudo mais é um palpiteiro. É assim que eles fazem. Então a gente Ah, precisa estar esperto, né? então é muito difícil diante deles ser uma pessoa realmente inteligente. Não, É, exatamente, porque essa é a arma deles. Porque você fica o quê? Sujeito à vontade deles, né? Você fala, então, assim, o que é ser... Se eu já li Garrigou Lagrange, já vi os católicos do século XX, vamos nos ater a eles aqui, né? Cornélio Fabro, Santiago Ramírez, entre outros. Pô, se eu não conseguir adquirir uma certa inteligência lendo esses gigantes, e você é o inteligentão, então você fica sujeito à retórica deles. É onde eles tentam e conseguem pegar essas pessoas. Dos mais inteligentes aos mais inseguros. Os inseguros, eles deitam e rolam mesmo. Aqueles católicos que vão atrás, realmente, todo aquele caminho, né, Luiz, que é importante, ver a crise na igreja, tudo isto, e tenta procurar algo mais contemplativo, uma vida espiritual. Às vezes são muito sinceros, querem realmente uma vida espiritual e compreender os santos místicos, e aí vem esses inteligentões perennialistas instrumentalizando santos como São João da Cruz, Santa Teresa, Padre Pio, que eles adoram instrumentalizar, entre outros. Então acabam agarrando essas pessoas. Então é preciso ficar sempre esperto com esse método. e então a minha próxima pergunta seria já Uhum. indo para o outro extremo, que seria perguntar como, afinal, teve início a New Age, entendida como a influência oriental no Ocidente. Perfeito. No século XIX nós temos, né, as ações do movimento teosófico. A principal precursora é a batedora de carteira, literalmente, Madame Blavatsky, e os seus asseclas são diversos, que a gente pode, como falei anteriormente, o Foster e Alice Bailey, Alan Watts, entre outros da New Age, que tem como a sua principal metafísica essa questão das energias cósmicas. A divindade está diluída nas energias cósmicas e é uma divindade dialética, né? Uma parte andrógena, digamos assim, uma gnose andrógena, masculina e feminina, né? A feminina é a Sofia, é a vida, é a natureza, tá? Na questão do eterno feminino. Isso no século XIX estava borbulhando, sobretudo na Europa, e no século XX nós temos esses autores, sobretudo nos anos 60, né, que a New Age toma essa forma, que é tentando sintetizar o cientificismo iluminista com esse monismo espiritualista oriental. Qual que era o argumento? Que o cientificismo materialista estava acabando com o sentido da vida das pessoas, levando-as ao niilismo existencial, fechando as portas para o transcendente, né, para o todo, com T maiúsculo, que eles adoram utilizar. Então a New Age veio como uma resposta. Olha, nós podemos utilizar as proposições cientificistas, só que com aquele ar de espiritualismo. Dou um exemplo prático. Se as pessoas pesquisarem no Google aí rapidinho o CERN, né, que é um centro cientificista enorme, qual é a figura que está de frente ao CERN? É uma figura de Shiva. Então, quer dizer, é querer fazer essa mescla, né, com esse dogma do cientificismo com esse espiritualismo New Age. Então, inicia nos anos 60, passa ali pelo movimento hippie, né, como você bem disse, Woodstock, a Tropicália aqui no Brasil, o movimento satanista, anarquista e da New Age, tudo misturado dos anos 60 aos anos 70. Então, quer dizer, é isso. Então, ganha sua força a partir dos anos 60, com as revoluções que já estavam em andamento, né, o maio de 68 e tudo mais. Excelente. Então, uma pergunta agora que veio diretamente dos Uhum. próprios inscritos seria: o que veio antes, a cabala ou a gnose? E qual a relação entre as duas? Então, Luiz, essa é uma questão bem complexa. Eu vou tentar ser sucinto aqui na explicação, porque isso requeria muito tempo para a gente poder aqui destrinchar. Mas, sim,
a Kabbalah ela pode ser definida como a gnose do judaísmo. Ora, se é a gnose do judaísmo, logo a gnose precede a própria Kabbalah, né? A Kabbalah ela significa recebimento, né? Então, até pelo próprio nome dela, já se entende que foi um recebimento adquirido de causas precedentes. E essas causas precedentes nós vamos achar nos antigos impérios cosmológicos, né? No Império Babilônico, no Império Egípcio, etc. E ao que se sabe, né, até mesmo pelas ótimas literaturas que nós temos a respeito, de autores como o Gershon Scholem, ele vai nos pontuar que a Kabbalah ela foi estruturada primeiramente ali no cativeiro babilônico, né, na construção do segundo templo, no cativeiro babilônico, por esses tempos. E a Kabbalah ela é uma dialética, né? Ela é um dualismo, melhor dizendo, entre a Torá escrita e a Torá oral. Na visão da Kabbalah, o Moisés, né, recebeu as tábuas da lei, e nessas tábuas da lei havia ali uma interpretação que estava oculta, né, na Torá escrita. Porque a Torá oral ela vai culminar no Talmud. Que é o Talmud? O Talmud é a tradição oral dos judeus, né? E que é a junção entre a Mishnah e a Guemará. Já a Kabbalah ela vai interpretar como dito que há um esoterismo ali na Torá escrita, né? Então ela é essencialmente dialética, né? Como está assim em todas as proposições gnósticas, daquele dualismo entre ser e não ser, o cumprimento e o descumprimento da lei, bem e mal, etc. Né? Então, assim, era uma gnose secreta que foi passando aí por rabinos mais especializados no tema. E o primeiro livro, né, o livro escrito mais estruturado, foi no final do século XII, no sul da França, ironicamente, onde apareceu ali a heresia albigense, né, ou heresia cátara, que é um livro chamado Bahir. Já no final do século XIII, quase que meio ali em conjunto com a Suma Teológica, nasce o Zohar, né, ou Zohar, de Moisés de Lyon. Tá? Então a Kabbalah ela tem esse caminho histórico e depois ela vai adquirindo um ar messiânico, que inclusive, como nós citamos aqui há pouco, Joaquim de Fiore bebeu de fontes cabalistas ao estruturar as suas 13 idades. Tá? Então a Kabbalah ela tem uma influência enorme, né, de tudo que nós dissemos aqui, também, até mesmo na psicanálise freudiana nós vamos achar, né, influências da Kabbalah, e ela tem essa estruturação que haveria, então, portanto, uma divindade oculta, né? Isso está mais no Zohar, né, que seria o Ein Sof, né, seria o puro nada. Então, esse Ein Sof, esse puro nada, essa divindade impessoal, ela teria emanado da sua substância 10 forças ou espíritos, né, que serão conhecidos como a Sefirot. Então, assim, a queda, né, dessa tensão das divindades emanadas desse primeiro princípio, que vão emanar também da sua substância o mundo tal qual nós conhecemos, né? Isso na concepção deles. Só que a concepção cabalista ela tem um texto áureo, né? Que é o Gênesis, que é o próprio Gênesis, onde ela vai interpretar, né? Logo no Gênesis 1 ali, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então ela vai interpretar que o sujeito da frase é o princípio, né? Então o que está na linguagem dela, né? Bereshit bara Elohim. Então eles vão interpretar a questão do Bereshit, né? O princípio criou Deus o céu e a terra. O princípio criou Deus. Então essa distinção que o Deus criador seria uma espécie de Deus menor. Esse Deus menor que fez com que substâncias ou éons ou centelhas dessa divindade superior, essa divindade que é o Ein Sof, que é essa divindade impessoal, esse absoluto indiferenciado. Então essa divindade menor, esse Deus criador, prendeu centelhas, éons, atmans em todas as criaturas existentes. Então assim, por conta dela ser dualista, então o ser racional, que é o próprio homem, teria como que a sua razão uma verdadeira prisão
e que o homem ele deveria acessar as coisas do espírito, né? Tanto que eles têm essa parte, essa tripartição da ontologia humana. Então o homem seria corpo, alma e espírito. O corpo e a alma seria a estrutura alienante do homem, né? Que o prenderia nas estruturas racionais, na questão aí de sujeito e objeto, e que o homem, através de uma vida iniciática, de uma vida intuitiva, ele teria acesso à centelha, que é o espírito, que é da mesma substância dessa divindade superior. Tá? Então, assim, todo o esquema da Kabbalah está presente, tá? Tanto na época antiga, como no renovo da gnose na Idade Moderna e na Idade Pós-Moderna, sobretudo. Essa questão do esvaziamento, a gente vê isso em todos os lugares, a gente vê isso até mesmo na arquitetura. Por exemplo, a arquitetura cabalista, a arquitetura gnóstica, ela é vazia de formas, ela é vazia de proporcionalidade, ela é vazia de cores, ela é vazia, portanto, de inteligibilidade, ela é vazia de gradação, né, que através das formas, da inteligibilidade das formas, da beleza, nós podemos ter uma contemplação das qualidades de Deus. Então, assim, essa questão de esvaziar as formas, esvaziar o mundo físico, isso é próprio da Kabbalah. Tá? Então, essa é a relação essencial entre as duas coisas, mas sim, a gnose ela veio primeira. É da natureza da Kabbalah, apenas adicionando mais um comentário, que é da natureza dela negar os dogmas, como nós dissemos aqui. Tá? É por isso que, até mesmo já no Evangelho de São João, ele já refuta essa questão de que há um princípio emanador, não é? Porque quando no Evangelho de São João diz ele que no princípio era o verbo, ou seja, já era a trindade, sempre foi a trindade, é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é das interpretações cabalísticas, por exemplo, que nós teremos essa questão da negação da união hipostática, a negação da trindade, a negação da igreja institucional, da igreja visível. E para os gnósticos cabalistas existem duas igrejas, né? Que isso, como nós dissemos, vai culminar naquele negócio do Leonardo Boff, né? A igreja do poder e a igreja do carisma. Então haveria uma igreja exotérica, que seria a igreja dos dogmas, das leis, da moral, da doutrina, que deve ser esvaziada para que nós tenhamos acesso à igreja transcendente, à igreja pneumática, que na interpretação deles, né, do pessoal que foi influenciado pela Kabbalah, seria a verdadeira igreja. Eis então a influência da Kabbalah, que tenta mesclar-se, né, através das proposições gnósticas ao catolicismo. Tá? Então, essa é a relação entre as duas, e a gnose veio primeiro. Excelente exposição, e realmente traz muita luz a respeito da Kabbalah e do seu conhecimento, da sua importância relacionada à gnose. E como não podemos deixar de mencionar agora alguns dos nomes mais importantes relacionados ao estudo da gnose, como não devemos nos esquecer que estamos às costas de gigantes, pergunto aqui qual teria sido a contribuição do professor Orlando Fedeli à questão mesma da gnose. Sobre a contribuição do professor, né, do saudoso professor Orlando Fedeli, é essencial. Né? O professor Orlando Fedeli teve o grande mérito de estudar com afinco todo o problema da revolução nesse sentido. Então ele foi no cerne de toda essa questão. Tudo isso que nós estamos falando aqui hoje tem grande influência, né, indubitavelmente, do saudoso professor Orlando Fedeli, que tinha um método historiográfico muito bem estruturado e realmente pôde compreender, né, a profundidade do movimento revolucionário, o que realmente importa. Que é aquilo que nós falamos no começo, ou seja, essas inúmeras heterodoxias, essas inúmeras correntes, se nós formos tentar captar todas, não tem como. Então, o trabalho do professor Fedeli foi realmente ter esse grande mérito de unificar toda essa problemática e apresentar a sua tese principal, que é a tese do antropoteísmo, né, da divinização do homem. É quando ele bem diz no seu próprio livro, né, que nós temos um movimento revolucionário quando nós temos a junção entre gnose e panteísmo. Isso descamba numa revolução que, de um modo ou de outro, seja do modo otimista ou do modo pessimista,
isso acaba, ao fim e ao cabo, na divinização do homem. Então essa tese do Orlando Fedeli é perfeita. Ele tinha um raciocínio em contraste magnífico, né? Então ele sabia tratar de diversas formas da gnose e do panteísmo e fazer o devido contraste com a sã doutrina. Então esse foi o grande mérito dele, sem dúvida alguma. Essencial. Saindo um pouco agora para fora do Brasil, pergunto da contribuição de Cuvier, de Motteuch, que já mencionamos, de Vaquier e de todos os demais autores agora de língua francesa, que também eles, como os nossos ouvintes podem não saber que esse trabalho também foi realizado no exterior, e até mesmo foram dados como fontes para o próprio professor Fedeli ter iniciado seu trabalho no Brasil. Qual teria sido, então, a contribuição destes mesmos autores a essa mesma questão da gnose? Já quanto aos autores, né, o Etienne Couvet, que tenho grande estima e tenho lido algumas traduções que estão aí disponíveis, como o Réan Vaquier e o próprio Motteuch, né, que foi o livro que você mostrou. O meu está ali na estante agora, mas ele está todo marcado, né? A grande assim, a grande contribuição, né, dos cadernos Barruel, né, o pessoal da Sociedade Barruel, foi realmente explanar a grande infiltração de perennialistas, de gnósticos no tradicionalismo católico. Eu creio que o trabalho deles foi importantíssimo. É um trabalho análogo, né, ao do professor Fedeli, tanto que uma vez eu vi, não me recordo onde, não sei se foi no Facebook, o pessoal católico uma vez comentou que o Orlando Fedeli era o Réan Vaquier do Brasil e vice-versa, né? O Réan Vaquier é o Orlando Fedeli da França. São trabalhos muito, muito similares. Então, mas especificamente, esses três tiveram assim o mérito de desmascarar essa infiltração perennialista, gnóstica, pseudomística dentro das ordens religiosas, das comunidades católicas tradicionalistas, né, que é onde eles adoram se filtrar. Eles pegam realmente o pessoal tradicionalista e tentam pescar aquelas pessoas que têm maior capacidade ou que estão, como nós dissemos aqui, que estão passando por um processo de revolta e tentar angariar incautos para o seu processo. Isso sem dúvida alguma. Por isso, eis a importância das traduções que você mesmo está fazendo com o Motteuch, com Etienne Couvet, com Réan Vaquier também. Espero que em breve mais obras desses três gigantes apareçam aí no mercado editorial brasileiro, que com certeza, sobretudo, os católicos de hoje estão precisando muito desses autores e nós precisamos, sem dúvida alguma, disseminá-los, né? Uma pergunta pessoal minha agora que faço, em nome provavelmente de muitos que já estudam este assunto, que é uma inquietação que surge à nossa mente, não é? Seria justamente se a obra do professor Orlando Fedeli poderia ser, de algum modo, como eu entendo, considerada como superior à dos referidos autores que elencamos, de língua francesa, e se ela apenas não seria considerada em maior estima, não digo em superioridade, mais ou menos em estima igual, por sua contribuição ser volumosa, pelo mesmo ser justamente um latino-americano. Se isso seria, ao menos, uma das razões pelas quais, se não por sua formalidade, que é excelente, ao menos por sua materialidade, ou seja, por estar no Brasil, por ser um latino-americano, teria reduzido, assim, a consideração que os estudiosos deste assunto teriam a respeito dessa obra. Bom, sobre a obra do professor Fedeli, eu creio que sim, é uma obra superior no meio católico por conta disso, né? Poucos foram aqueles que tiveram esse horizonte de análise de consciência do professor Fedeli quanto a essas questões. Foi uma coisa assim que causou muitos escândalos, né? Eu não fui aluno direto do professor Fedeli, infelizmente, quando o conheci, ele já havia falecido. Mas, sem dúvida alguma, a obra dele é superior depois que você consegue perceber o que há de fundamental na Revolução. Isso sem dúvida alguma. Então eu creio que são as duas coisas, né, de certo modo. Então, assim,
ele pode ser considerado maior estima por ser um latino-americano e por ter tido o mérito de ter assim, contato com as obras de outros autores que, sem dúvida alguma, não são famosos ou mainstream, sobretudo aqui no Brasil. Né? Quando ele está analisando ali autores como o Puig, né? Hans Jonas, entre outros, são autores que são extremamente desconhecidos aqui no Brasil, infelizmente. E que, assim, não é de interesse, não digo sequer aqui da esquerda política, mas também da direita conservadora. Né? Não é muito interessante que essas obras sejam mais publicadas e divulgadas, porque isso também vai no cerne do próprio problema do direitismo brasileiro. Então, quer dizer, são obras que vão acabar mostrando também o erro conservador, o erro neoconservador, o erro direitista, sobretudo dessas neodireitas que estão aparecendo aí com grande influência desse perennialismo, sobretudo da mão esquerda que nós falamos aqui. Tá? Então, o professor Orlando Fedeli realmente tinha e tem uma obra superior. Para encerrarmos, e agradeço ao professor Daniel Ferraz por toda a exposição excelente, maravilhosa que ele fez até agora, conduziu muito bem o assunto, agradeço imensamente pela participação dele neste podcast, nessa live, que certamente agregou muito a todos que ouviram. Gostaria então de convidar o mesmo a fazer as suas próprias considerações finais a respeito de coisas que ele não poderia deixar faltar à sua exposição, que ele considere serem importantes de elencar agora. E então, é isso. E eu gostaria, Luigi, de agradecê-lo novamente, imensamente pela oportunidade aí. Foi um prazer estar aqui no seu canal. Tá? Como eu disse no começo, acompanho faz um bom tempo. Eu espero que esse material, essa transmissão nossa, seja de grande valia aos seus inscritos também. Tá? Gostaria de agradecer a todo o pessoal que vai nos assistir aí. Tá? E esse livro, como eu disse, ele tem muito mais do intuito, né, de não ser tão sistemático como o Orlando Fedeli foi, sem dúvida alguma, mas de que o leitor que leia esse livro, né, ele possa procurar dentro de si mesmo se há alguma influência ou se há inúmeras influências na sua própria alma, né, naquilo que ele faz no dia a dia, na sua rotina. Então que essa obra sirva para que ele tenha assim um melhor exame de consciência para constatar em si mesmo e também naqueles que são próximos, né, os seus familiares, seus amigos, para que possa também, por um exercício de caridade, levar essas pessoas à verdade. Então essa foi a minha intenção com esse livro, é o que eu tenho feito no meu canal e todos esses anos em que eu fui amadurecendo esse material, todas essas concepções na minha própria vida. E tem dado certo, graças ao bom Deus. Então, muito obrigado, meu caro, e espero aí poder contribuir sempre que você quiser aí que eu contribua. E é isso aí. Fiquem com Deus e muito obrigado mesmo. Então, muito obrigado, professor Daniel, muito obrigado a todos que nos ouviram até este momento, que escutaram com atenção tudo aquilo que dissemos. Novamente, repito, o link do livro do professor Daniel estará no primeiro comentário fixado, no primeiro link da descrição, o link para adquirir esta obra, né, muito boa, imprescindível, sobretudo no contexto brasileiro, para nos contextualizarmos e termos uma profundidade, argumentos, né, arsenal para lutarmos contra a gnose. E é isso. Agradeço imensamente por ter nos ouvido, agradeço imensamente, novamente, pela participação do mesmo Daniel Ferraz, e até a próxima.